SSS Class Revival Hunter Capítulo 46. Medo. Uma emoção que era mais humana do que qualquer outra. Ansiedade do futuro. Horrorizada que ela, a constelação caída, pudesse morrer assim. Aquilo estava com medo de mim. Quando dei mais um passo à frente, ele soltou um gemido de medo. Mas um gemido nunca parou ninguém. Estou muito feliz que você seja humano. Eu falei, pense nisso. Se você fosse um monstro, não se qualificaria para ser convocado para a convocação dos 100 fantasmas, certo? Não, eu acho que agora é a reencarnação dos 100 fantasmas? Embora o nome da habilidade não. Arin, tremulação. Ele lutava contra seu medo pela última vez. A espada vermelha do Rei Demônio. Não era mais capaz de levantá-la adequadamente. Ele mal balançou a espada para mim. Não havia como eu cair nessa. Eu evitei ela levemente. 1, 2, 3 vezes ele estremeceu ao balançar a espada. Bai Hu-Rion murmurou, não é nada. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Sua postura é instável. Seus pés também não estão pisando corretamente no chão. Não está nem olhando para a frente. Não há certeza no caminho de sua espada, nossa. O que ele está tentando fazer depois de balançar a espada? O que ele está fazendo? Bai Hu-Rion resmungou. TSK. É um usuário de espada que confia apenas na aura e em suas habilidades. Não é nem mesmo um usuário de espada. Depois que eu limpei o 19º andar, ele ficou em silêncio, mas o imperador da espada parecia extremamente desagradado olhando para as ações da criatura. Veja, zumbi, olhe para isso. É por isso que sempre digo a você a importância do básico. No final das contas, todos os humanos dependem de suas mãos e pés. Bai Hu-Rion falou, feche as cortinas. Eu fechei. Com apenas um golpe, quebrei sua espada. Quando a lâmina se chocou contra a lâmina, os sons ecoaram. Os olhos da constelação caída se arregalaram. A espada vermelha na frente se dividiu ao meio. A última determinação da constelação caída também caiu com a espada. A ágil besta desabou no chão. As flores vermelhas foram esmagadas sob meus pés. É como o Rei Demônio disse. Eu calmamente olhei para sua aparência desesperadora. Algo que coleta morte. De repente pensei no que a torre disse ao me dar meu apelido. Respeito ao rei que colhe a morte. Foi o que a torre disse. Era estranho, porque parecia se encaixar exatamente nessa situação. Sim, acho que não está errado. Eu lentamente coloquei mais força na minha espada. Foi o momento em que eu estava prestes a derrubar minha espada sobre a constelação caída. Zombi? Espere um minuto. Desculpe por interferir quando você estava se preparando para exibir o que não tem. Na verdade, não sinto muito. Só disse isso porque estava entediado. Enfim, espere um minuto. E como sempre, o imperador da espada inspecionou. O que? Me sentindo irritado, eu apenas falei em voz alta, em vez de dentro da minha cabeça. O santo da espada e a bruxa não estavam aqui de qualquer maneira. Não havia nenhum caçador por perto para pensar que eu era louco. Não. Só porque você parece ter certeza, então. Sobre o quê? Você tem certeza que não é mais um monstro. Mas isso o torna um humano? O que estou dizendo é, você está tratando isso como um humano, como você mesmo. Pode ser apenas um NPC normal. E daí? Você tem certeza que até NPCs podem ser convocados por meio de reencarnação dos 100 fantasmas? Eu levantei minha espada. Não pode ser esse o caso? Você é um perdedor, então não matou um NPC ainda. É definitivo que reencarnação dos 100 fantasmas não se aplica a monstros. Mas não sabemos se esse também é o caso dos NPCs. E se você apenas fizesse o que queria e dissesse, desculpe, a habilidade não pode ser aplicada a NPCs. .hm. Você vai cuidar do clima que está ficando frio de repente? Não, mas... Ei, Kim Zumbi, preste atenção. Eu sei porque experimentei isso, mas a torre é realmente dura quando se trata de coisas assim. Foda-se isso. A constelação caída já estava olhando para mim com medo. Seus olhos estavam cheios do horror da morte. Amaldiçoando. Verifiquei a carta de habilidade novamente. Reencarnação dos 100 fantasmas classificação. SSS efeitos. O que você matou será convocado como monstros. Os mortos não podem usar suas habilidades de quando estavam vivos. Mas se você quiser, os mortos serão capazes de manter suas memórias e sua aparência de quando estavam vivos. Se você não quiser, eles serão invocados como monstros. No entanto, você só pode convocá-los uma vez por semana. Vê? Diz o que você matou. Bai Hu-Rion apontou para o cartão. Como você sabe se NPCs estão incluídos no quê? HM. Você pode ter certeza.
NPCs são humanos também. Humanos. Isso é exatamente o que você pensa. Mr. King Zombie. Bai Ruhian falou com uma cara séria. Antes de matar aquele cara, faça um acordo com a torre primeiro. Um acordo com a torre. Por quê? E daí? Você estava indo bem antes. Você já fez isso uma vez, pode fazer de novo. Isso era verdade. Eu olhei para o céu com uma cara um pouco estranha. Senhora Torre. A torre está ouvindo o que você está dizendo. Felizmente não fui ignorado. Anteriormente ouvi dizer que estava recebendo o poder de um apóstolo. Foi graças a isso? Parecia que, pelo menos por enquanto, eu poderia me comunicar livremente com a torre. Há algo que eu quero perguntar, por favor. Ei, anteriormente você falou informalmente com a torre, então por que todo esse respeito agora? Que cara engraçado! Eu acidentalmente falei informalmente porque estava tão envolvida no momento e... Nossa, deixa pra lá. Fique quieto. Mesmo enquanto estávamos lutando, a torre respondeu com calma. A torre está verificando qual é a sua pergunta. Vamos ver. Então, a habilidade reencarnação dos 100 fantasmas reconhece um NPC? Ou isso se aplica apenas a caçadores como eu? E recebi uma resposta inesperada em resposta. A torre está julgando. A questão ultrapassa a autoridade da torre. Perdão, e esse não foi o fim. As vozes que se seguiram ultrapassaram ainda mais as minhas expectativas. A torre está confirmando a autoridade do questionador. Aprovada. O Rei da Morte atualmente tem a qualificação temporária de um apóstolo. A torre reconhece a questão do Rei da Morte como um item oficial da agenda. A torre requer uma conferência majoritária para 6 constelações das 10.000 vidas. Pá! Uma luz branca cobriu meus olhos. Quando pisquei meus olhos depois de algum tempo, já estava em um lugar estranho. Não era um lugar desconhecido. Fiquei ainda mais surpreso porque era familiar. O mundo inferior. Minha prisão escura. Era o ponto de partida ao qual voltei quando morri. Em outras palavras, este era um lugar que eu não precisava ir a menos que estivesse morto. Porque eu estou, então, uma voz soou, confirmando participantes. Não era apenas uma voz, a 6ª constelação. O autor de todas as óperas está participando, a 5ª constelação. A senhora que caminha pela miragem está participando, a 4ª constelação. A lua que observa a cegueira está participando, a 3ª constelação. Aquele que criou Bon-san está participando, a 2ª constelação. O Deus que dança no vazio está participando. Não importa o quanto eu olhasse ao redor, havia apenas escuridão, então eu não conseguia ver nada. Mas mesmo se eu não pudesse ver, eu poderia sentir presenças, confirmando que as 6 constelações de 10.000 vidas estão participando. O problema do Rei da Morte, o apóstolo temporário da torre, está sendo compartilhado. Eu podia sentir presenças ao meu redor. Elas eram poderosas demais para dizer que eram apenas presenças. Elas estavam olhando para mim na escuridão. Compartilhamento concluído. Vozes fluíram de onde os olhares estavam. Uma conferência majoritária está começando sobre o item da agenda. A habilidade, reencarnação de 100 fantasmas, se aplica a NPCs? Se você concorda que NPCs estão incluídos, por favor, concorde. Se você não concorda que NPCs estão incluídos, discorde. Silenciosamente, as presenças sem figura abriram suas bocas. Zaku achou, deu, era uma língua desconhecida para mim. Sato e ovela? Veloio na SH, deu fenta, kunto niola gesveneio na, gesneio na. Parecia ser uma linguagem que formava uma conexão entre todas as sombras. Este lugar estava cheio de cobras que eu não conseguia ver. Da esquerda, da direita, de baixo e de cima e bem na minha frente. Sibilo. Suas vozes eram semelhantes às línguas sibilantes de cobras. Suas línguas eram vermelhas e compridas, e isso entrou em meu cérebro. Elas o lamberam. Gesmula gagamia shogreten veloio neio. Era estonteante. Eu estava me sentindo fraco. Eu era definitivamente apenas uma consciência sem mente, mas tive vontade de latir. Qualquer coisa estava bem. Eu queria cuspir algo. O óleo no meu estômago. Não, o óleo se infiltrou no meu cérebro. Foi uma sensação como se minha alma estivesse sendo sugada para o fundo. Laiona, então todas as vozes pararam como uma. Neio. Nai gesneio, Deus Akun, silêncio.